Carlos, boa noite. Iniciando mais uma semana, né? Eu aqui confinado, vocês um pouco menos, porque eu estou conseguindo trabalhar aqui em casa. Nem todos podem fazer isso e vocês são mais jovens, estão indo mais para a rua, só não vão para balada, pelo amor de Deus. Podendo, fica em casa, né? Nós vamos discutir hoje um pouco mais alguns assuntos que a gente já tratou, né? A respeito dos coeficientes técnicos, tá bom? Bora lá? Nós falamos sobre esses coeficientes técnicos na aula passada e hoje nós vamos falar um pouco sobre as finalidades desses coeficientes técnicos. Veja só, eles são utilizados basicamente com os seguintes fins: determinação da produtividade, medição da velocidade de ganhos, medição da qualidade das operações e planejamento das atividades. Com esses fins é que eles são, via de regra, usados. Então, a determinação da produtividade vocês sabem, a quantidade de bens ou serviços produzidos por unidade de fator de produção utilizado, entendeu? Então, por exemplo, quantidade de leite produzido diariamente por uma vaca, ou quantidade de feijão produzido em 1 hectare, ou quantidade de hectares trabalhados por um trator num determinado tempo, ou a quantidade de manga colhida por um homem. Tudo isso são coeficientes que nós usamos para aquelas finalidades, né? Para determinar a produtividade, então. Então, dando esses exemplos que nós demos, os bens produzidos são leite, feijão, a área trabalhada e a manga colhida. E os fatores de produção, respectivamente, são o animal, porque foi tantos litros de leite por vaca, a área colhida foi 1 hectare por hectare, então, via de regra, as produtividades são medidas em hectares, e foi quantidade de feijão produzida por hectare. A área trabalhada por esse trator, isso é para você dimensionar, saber a eficiência desse trator e tudo mais, e a mão de obra, quanto de manga um homem colheu naquele tempo, por hora, por dia. Então, são índices, coeficientes que nós usamos. A gente já falou na aula passada que esses coeficientes são sempre expressões numéricas, né? Também eu uso para ver a velocidade de ganho. Em quanto tempo são produzidos os bens ou serviços? Vocês sabem que, por exemplo, um confinamento de bovinos, você pega um confinamento grande, um dia a mais que passar esse gado confinado tem um custo elevado, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem calculado. A qualidade das operações também pode ser medida e servir como parâmetro para a eficiência do empreendimento. Por exemplo, profundidade de aração com o trator da marca X comparada com efetuadas pela marca Y. Quando você vai comparar um trator, duas marcas de trator, por exemplo, bom, se esse trator trabalha com os dois com o mesmo equipamento, que profundidade um corta, o outro não corta, tempo e tudo mais, isso mede a qualidade das operações, tá certo? Por isso que é interessante que a gente conheça um pouco sobre esses coeficientes e saiba usá-los e avaliá-los, tá? Agora, para você planejar a atividade é a maior finalidade do coeficiente técnico. Por meio desses coeficientes é que você vai calcular, por exemplo, a evolução do seu rebanho, a quantidade de animais que comportam o empreendimento, a necessidade de aplicação de fatores de produção, corretivo, máquina, mão de obra. Eu pretendo confinar 1000 bois, 65 dias para mandar para o frigorífico. Eu tenho que planejar minhas atividades. Como é que vai ser a mão de obra? Então, tudo isso, né? Você evoluir rebanho, quantidade de animais que comportam empreendimento, necessidade de aplicação desses fatores de produção. Vocês se lembram quais são os fatores de produção, né? Lembram? Você tem a própria terra que você usa, no caso do agronegócio, equipamento, mão de obra, tudo isso é fator de produção, não é? Então, você tem que ver corretivo, máquina, mão de obra, adubo, idade de abate ou data de colheita, descarte de animais, previsão de custo de produção e de receita e lucratividade do empreendimento. Tudo isso você faz em planejamento. Vocês são quase administradores, né? Vocês sabem que não se pode mais, não se concebe mais você se meter num negócio ou ter um negócio sem que você planeje
as suas atividades, né? Você precisa planejar para que você possa ter sucesso, não é isso? Aí tem alguns fatores, no caso do agronegócio, tem alguns fatores que influenciam esses coeficientes, tá? E esses fatores, via de regra, são dentro da porteira. O tipo de exploração que eu tenho, você pode ter vários tipos de exploração, nós vamos ver. O local da produção, quais são os fatores de produção disponíveis e quais são as exigências do mercado. Você quer ver? Ó, os tipos de exploração em termos mais gerais, nós já falamos sobre isso, a questão de a exploração ser intensiva, extensiva ou semi-extensiva. Então, um coeficiente técnico, ele pode apresentar valor diferente para uma mesma atividade. Por exemplo, litros de leite por vaca. Se a vaca é confinada ou se é em regime de pasto. Eu pego uma vaca com bom potencial genético, mas eu ponho ela no regime de pasto. Ela vai apresentar um coeficiente, produção por vaca. Mas eu ponho essa vaca em condições especiais. Estábulo, alimentação na hora correta, sombreamento, ela vai apresentar um outro coeficiente técnico. Então, depende do tipo de exploração agropecuária, os coeficientes. Tá? Se você tem uma atividade que seja intensiva, extensiva ou semi-extensiva. Tá certo? Depende também do local de produção, tá? Porque por influência dos recursos ambientais. Você tem aí tipo de solo, pluviosidade, luminosidade, umidade relativa do ar, temperatura, topografia. É diferente eu produzir milho num solo arenoso e num solo argiloso. Eu tentar produzir milho em região que chove 1.200 milímetros por ano, em região que chove 600. Ou a nossa luminosidade em termos de Brasil, ela não tem tanta diferença. Mas você pega para algumas atividades específicas, tem umidade relativa do ar, temperatura. Como é que eu posso comparar a minha produção de um grão qualquer aqui e lá no Rio Grande do Sul, que já tem lugar lá fazendo menos 4 graus. A questão da topografia, o relevo ser mais suave, mais acidentado. Todos esses aspectos têm uma importância muito grande para você selecionar o local para o seu empreendimento. Você selecionar o tipo de atividade, quais são as técnicas que eu vou usar. Se eu tenho uma lavoura numa área acidentada, numa área de topografia acentuada, eu tenho que ter outro comportamento, eu tenho que ter outro planejamento. Tá? Então, o local de produção vai influenciar também. Tá? Outra questão que vai influenciar, os fatores de produção disponíveis. Dependendo daquilo que eu tenho disponível, é que vai determinar a minha atividade. Vai determinar o tipo de exploração, o local de produção. Depende daquilo que eu tenho. Isso vai gerar coeficiente técnico diferente, né? Quais são os fatores que eu tenho disponíveis? E depende também das exigências do mercado. O mercado vai dizer o que e como eu vou produzir. Hoje o mercado é cada vez mais determinador daquilo que vai produzir. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui da manga. Ó. Se o mercado aceita a manga da variedade espada, que é uma variedade antiga, né? Não adianta eu ter a produtividade da manga Tommy Atkins ser maior se o mercado quer manga espada, né? Tommy Atkins é uma variedade mais moderna, como Palmer, como outras, mas se houver um mercado que seja favorável à manga espada, vai depender de eu produzir manga espada e não Tommy Atkins, tá bom? Bem, isso seria a questão das finalidades, né? E aí vamos falar um pouco também sobre os coeficientes utilizados na agricultura, tá? Os principais coeficientes utilizados na agricultura são a produtividade e o rendimento da cultura. Esse é muito falado, né? Quanto está dando o seu milho? 100 sacas de 60 quilos por hectare, tá? A produtividade dos fatores de produção. Minha terra produz tanto, é uma terra fértil.
Ciclo das culturas. Quando eu falo de ciclo da cultura, estou falando daquele intervalo entre a germinação e até a colheita. Lembra? E a cultura pode ser precoce, pode ser tardia, pode ser semi-precoce. Inclusive falando da precocidade, qualidade dos produtos, quantidade dos insumos. E tem alguns coeficientes que são específicos, né? Então veja só, a produtividade é um coeficiente que ele retrata a quantidade de produto por unidade de fator de produção. Você pode associar a algum fator. Por exemplo, é quilos de produto por área, quilos por hectare. Minha lavoura produziu 5.000 quilos por hectare. Você pode associar quilos por unidade de trabalho, homem-dia, da mão de obra. Quilos de produto por unidade trabalhada, quando você está medindo pela hora máquina. Só para uma informação que nem todos sabem, 1 hectare, a gente fala, a medida oficial de agronegócio de terra é 1 hectare. Ele mede 10.000 metros quadrados. Um alqueire, que para nós aqui era mais comum falar em alqueire, um alqueire é 2,42 hectares, ou seja, ele é 24.200 metros quadrados. Embora a medida oficial para trabalhos técnicos seja hectares. E tem ainda alguns estados que tratavam o alqueire como o dobro disso aqui. 40, então o nego fala assim, mas é alqueire mato-grossense, é alqueire goiano, porque era o dobro, 48.400 metros. Mas a maioria dos estados o alqueire é 24.200, que é 2,42 hectares. E tem uma outra medida que é chamada tarefa, que é usada lá para o Nordeste. É uma quadra de 30 por 30 braça. Uma braça é 2,2 metros. Então, 30 braças seriam 66 vezes 66 dá 4.356 metros quadrados, menos que meio hectare. Tem uma outra medida muito comum que as pessoas falam, é uma quarta de terra. A quarta, na verdade, é um alqueire dividido por 4. Então seria 6.000 metros quadrados, tá? Mas na verdade, o que vale tecnicamente é a medida em hectares, beleza? Nós também temos ainda a produtividade dos fatores de produção, quer dizer, a quantidade de um determinado fator de produção necessária para o desempenho de suas aplicações. Exemplo disso, horas máquinas necessárias para a ação de um alqueire. O preparo de solo de um alqueire na atividade de aração. Então, é uma produtividade do fator de produção. Porque eu posso ter um trator, eu me lembro que isso a gente usava muito quando a gente fazia crédito rural. Quando o cara ia comprar trator, falava, não, mas aquele trator lá com ele eu faço 4 alqueires por dia de gradagem aradora. Era uma produtividade de um fator de produção, tá? As horas máquina necessárias para a ação de 1 hectare, ou horas máquina para a gradiação de um alqueire, mas é uma produtividade do fator de produção, certo? O ciclo da cultura também é um outro coeficiente que a gente usa muito. É o período compreendido entre 2 colheitas, né? Grosso modo. As culturas perenes normalmente têm um ciclo anual. Você colhe manga agora, você vai colher manga daqui a 1 ano. O feijão já tem um ciclo de 90 a 100 dias. Isso é muito variável de acordo com a cultura. E a cultura, aí você tem dentro de uma mesma cultura, você pode ter variedades que sejam mais precoces, né? Aqui, ó, precocidade. Ó. Maior ou menor tempo para completar o ciclo vegetativo vai dar conta da precocidade. A variedade pode ser precoce, pode ser média e pode ser tardia. Quando eu comecei a trabalhar como engenheiro agrônomo, a média de tempo para você completar um ciclo produtivo de milho eram 150 dias. Ou seja, 5 meses. Hoje colhe-se milho, variedades aí com 110, 115 dias está colhendo, né? Outro coeficiente era a questão da qualidade do produto.
Esses produtos são classificados de acordo com a qualidade dele intrínseca dentro dos parâmetros do Ministério da Agricultura ou com a exigência do mercado. Podem ser comercializados sem ou a sua apresentação física na bolsa. Se você tem na bolsa de mercadorias, você tem a descrição da qualidade de um produto, da classificação dele. Você não precisa estar mostrando o produto. Você fala, meu arroz é tipo 1, assim, assim, assim. Ele é classificado com a qualidade intrínseca dele, tá certo? É uma outra função aí. A quantidade de insumos, que é a quantidade de cada insumo por unidade diária. Você tem que aplicar a quantidade de insumo mínima necessária e suficiente para obter o máximo de produtividade ao menor custo. Veja, insumo é algo caro, né? Se você pegar fertilizante e tudo mais. Às vezes não adianta eu fazer uma adubação exagerada que ela não vai ter retorno disso na produtividade. Então eu vou aplicar a quantidade de insumo mínima necessária e suficiente para obter o máximo de produtividade ao menor custo. Porque as variedades também têm um potencial de produção. Então eu tenho um milho que pode produzir em condições ideais de clima 7.000 quilos por alqueire. Não adianta eu dobrar a quantidade de fertilizante, porque ele não vai produzir mais que aquilo. Então, por isso que a quantidade de insumo o uso é esse, aplicar a quantidade de insumo mínima necessária e suficiente para obter o máximo de produtividade ao menor custo. Tem alguns coeficientes que eles são específicos de algumas culturas. Olha que bonitinho esse, ó. Brix ou grau Brix. Ele mede numa escala de 0 a 100 o teor de sólidos solúveis totais, basicamente de açúcares, significando o percentual desses sólidos contido em caldo ou suco. Normalmente eles são utilizados pelas agroindústrias de sucos e conservas e para a determinação do ponto ideal de colheita, como na cana-de-açúcar, uva e outras frutas. O Brix a indústria de suco usa muito esse coeficiente, que é chamado Brix ou grau Brix. Tem um que vocês que trabalham aí no meio conhecem melhor, é o ATR, né? Que é o açúcar total recuperável, que é o índice mais utilizado atualmente pelas usinas produtoras de açúcar e de cana, né? Esse ATR inclusive o preço da cana de açúcar, ele é em função do ATR da cana, tá? É tanto por quilo de ATR. E aí a sua cana vai ser medida ou vai ser já fixado o preço a quantidade de ATR que você vai ter. A umidade é um outro índice importante que refere à umidade contida no produto. Ela é importantíssima para isso aqui, ó, colheita e armazenagem de grãos. Normalmente são utilizadas baixa umidade, entre 11 e 14. Por isso é que quando as pessoas colhem milho, e aí o que acontece? Quando não tinha secador, esse negócio, o milho fazia a maturação total dele na lavoura, né? Depois ele era colhido, já colhia bem seco. Com o advento dos secadores, eu colho o milho antes, com um grau de umidade às vezes de 25, 26, 28%, para eu antecipar o plantio de uma outra safra, né? De um outro produto ou do mesmo produto. Eu antecipo o plantio e eu faço a secagem artificial. Reduzo a umidade, que está lá em 25, 26%, trago para 11 a 14, que é a umidade ideal para armazenamento, tá certo? Outra questão é a questão do estágio de maturação. O estágio de maturação significa o ponto no qual o produto esteja pronto para ser colhido e é variável de acordo com o produto, de acordo com a preferência do mercado consumidor. Hoje nós temos muita oferta de frutos, né? Só que os frutos têm que estar num grau de maturação que atenda o mercado consumidor, né? E não adianta eu chegar com um fruto extremamente maduro que o mercado vai rejeitar, vai ficar lá na banca, não vende. Ou com o contrário, com um produto extremamente verde, o cara fala, vou ficar com isso aqui um mês para atingir um ponto de consumo. Então o estágio de maturação também é utilizado, né, o ponto que o produto esteja pronto para ser colhido. Claro que tem alguns artifícios nisso, né?
Eu me lembro que eu tinha um cliente lá na região de Mirandópolis que plantava manga. E toda vez que eu ia lá, que era a época de colheita de manga, eu trazia, enchia o porta-mala do meu Fusca de manga e trazia. A primeira vez que eu fui, que ele perguntou para mim, você vai lá querer levar manga? Eu falei, vou. Ele falou, mas não vai pegar dessa aqui não. Por quê? Porque aquela manga era uma manga que ele tinha preparado para mandar para o mercado em São Paulo. Eles usavam um produto chamado giberilina e punha numa câmara para fazer um amadurecimento forçado. Ou seja, na verdade, talvez ela ficava toda com a casquinha bonita e talvez não tivesse um estágio de maturação fisiológico legal. Mas em São Paulo, onde o pessoal consome muito mais com os olhos do que com a boca, aquilo valia a pena. Meus queridos, o que vocês acham por hoje? Está de bom tamanho? Eu gosto que vocês me deem feedback, né? Para dizer como é que tá indo as coisas, se estão muito extensas, se está muito cansativo, se eu estou sendo muito rápido. Por isso que às vezes eu pergunto, que é para vocês se manifestarem mesmo. Vocês especialmente, já falei que é uma turma pelo qual eu tenho muito apreço, né? Então começamos a semana bem. Beijo em todos.